Capítulo 1301. Através dos olhos do espreitador de mistérios, Bernadette viu que o interior do baldaquino vermelho escuro estava vazio, não havia nada lá. Tudo o que conseguia ver eram sombras normais. Ela foi incapaz de profetizar a partir disso. Não tendo escolha a não ser desviar o olhar, seguiu sua intuição e fez o servo invisível caminhar em direção ao outro extremo da área aberta, que também fazia parte da floresta primitiva repleta de árvores imponentes. Como o servo invisível não poderia estar muito longe dela, ela seguiu silenciosamente enquanto usava o chapéu de invisibilidade. Ela passou sem pressa pela área onde todas as criaturas da ilha estavam reunidas. Aqui, o céu parecia perpetuamente sombrio, permeado por uma leve escuridão. O tempo passou rapidamente. O servo invisível entrou na floresta que encobria o céu com os galhos das árvores, e tudo antes de escurecer de repente. Logo depois disso, os olhos do espreitador de mistérios, quase transparentes, frios e indetectáveis, viram através do ambiente escuro. Havia cadáveres brancos pálidos colocados entre as árvores. Crânios e cadáveres em decomposição pendiam de muitos galhos. Eles consistiam em dragões, aves, e alguns tinham 8 patas, enquanto outros eram estranhas árvores gigantes que ocupavam todos os espaços vazios da floresta. À primeira vista, Bernadette parecia ter chegado a um cemitério. Uma cena surgiu naturalmente em sua mente. Era uma cena de seres sobrenaturais dando à luz seus descendentes antes de morrerem, transmitindo-lhes assim suas características de Beyonder. E essas criaturas lutavam em direção a esta região da floresta primitiva de todas as direções, em busca de um local desocupado. Então, voltados para uma determinada direção, morriam silenciosamente, apodrecendo gradativamente e sendo reduzidos a ossos. Qual é o significado por trás disso? Como clarividente, Bernadette acreditava plenamente que as cenas produzidas em sua mente eram o que havia acontecido no mundo real. No entanto, ficou intrigada com o tipo de poder que fez as criaturas desta ilha primitiva escolherem esta área como sua tumba. Além disso, como Green, William e Polly, que morreram há muito tempo, pareciam permanecer vivos de alguma forma, não fazia sentido que criaturas sobrenaturais e mutantes que permaneceram nesta ilha durante todo esse tempo e sofreram ainda mais corrupção acabariam morrendo. Isso fez Bernadette franzir a testa ligeiramente enquanto orientava o servo invisível a continuar avançando mais fundo no cemitério de criaturas. Só assim, o servo invisível avançou por quase 15 minutos nesta floresta cheia de ossos e cadáveres. Finalmente, viu um quarto objeto além de árvores, ervas daninhas e cadáveres. Era um pilar de pedra negra. Era muito grosso, com largura de cerca de 6 envergaduras e 30 a 40 metros de altura. Sua superfície estava coberta de anéis que eram sinais de desgaste. Parecia um dedo usando anéis que não combinavam com seu tamanho. Bernadette fez com que os olhos do espreitador de mistérios observassem o pilar de pedra por vários segundos, mas ela não descobriu nada de misterioso sobre ele. Era como se fosse um símbolo erguido casualmente. O servo invisível olhou em volta e descobriu que os cadáveres ao redor do pilar de pedra não sofriam de podridão grave. Eles estavam até cobertos de carne e pele bastante intactas. Não existem poderes sobrenaturais ou efeitos mágicos que sejam diferentes de outros lugares. A menos que os novos falecidos estivessem reunidos perto do pilar de pedra, é impossível para eles terem uma tendência tão unificada. Bernadette suspeitava que não era porque não havia influência misteriosa neste assunto, mas que isso só aconteceria em um momento específico. Ela não usou seus poderes de profecia para procurar o motivo. Isso porque uma profecia, em sua essência, era investigar os segredos do rio do destino.
Quanto mais sério fosse o problema envolvido, e quanto mais elevado fosse o seu status e nível, mais danos a reação lhe causaria. E neste momento era impossível para Bernadette não ser cautelosa. Ela estava com medo de que isso pudesse envolver uma existência desconhecida. Além disso, isso não causou nenhum dano a ela. Ela não precisava correr o risco de fazer uma profecia. Depois de procurar por um tempo sem sucesso, o servo invisível continuou em frente, tentando passar pelo cemitério e seguir para outras regiões da floresta. Só então, Bernadette ouviu um farfalhar. Era o som de uma brisa passando pela vegetação, um vento no vazio. Desde que pousou nesta ilha estranha, esta foi a primeira vez que Bernadette sentiu o vento. Inconscientemente, ela fez o servo invisível olhar para o pilar de pedra negra. Nos olhos do espreitador de mistérios, os cadáveres ao redor do pilar de pedra começaram a apodrecer e cair um por um. Nova carne e sangue cresceram como se tivessem sua própria espiritualidade, e sua pele lentamente cobriu essa cena angustiante, centímetro por centímetro. Essa mudança durou menos de 10 segundos antes de parar. Um pequeno número de cadáveres não apresentava mais sinais de decomposição. Parecia que eles tinham acabado de morrer. No segundo seguinte, um babuíno mutante de cabelos encaracolados e um lobo com 8 patas ficaram de pé. O pelo deles era ligeiramente branco e a pele ligeiramente seca, os olhos opacos e frios. Então, as duas criaturas originalmente falecidas se orientaram e deixaram o cemitério de locais diferentes. O olhar de Bernadette congelou enquanto ela observava isso. Suas sobrancelhas se ergueram levemente quando finalmente entendeu por que as criaturas desta ilha lutaram para vir para esta área antes de morrer e por que tiveram que morrer aqui. Aqui, a morte, um ponto final, não significava entrar no estado de sono eterno, mas sim um novo começo. Além disso, esta não foi a ressurreição em um zumbi ou esqueleto que um guia espiritual era capaz. Foi uma nova vida com certa vontade e vitalidade. Uma distorção e desordem das regras subjacentes do mundo? Além disso, parece conter algum mistério da ressurreição do Imperador das Trevas. No entanto, aqueles que obtiveram uma nova vida não estão em um estado adequado. Eles estão ainda mais próximos dos zumbis. Tais ressurreições são muito problemáticas. Klein, que estava acima da névoa cinza, também viu essa cena e teve muitos palpites. Claro, isso ocorreu sob a premissa de que o imperador havia fundamentalmente deixado seu último mausoléu aqui e exercido alguma forma de influência. Ao pensar sobre isso, Klein rejeitou essa ideia. Isso porque, antes do imperador se tornar anjo, esta ilha primitiva tinha uma situação semelhante. O Green morto era a prova. Sim, os detalhes exatos que aconteceram naquela época podem não ser os mesmos que estão acontecendo agora. Talvez, em comparação com o passado, já tenha sido distorcido e desordenado. Klein assentiu gentilmente, preparado para abençoar e proteger Bernadette a qualquer momento. Bernadette também deu um palpite. Ela não permitiu que o servo invisível permanecesse em seu lugar esperando por outro vento da vida. Isso porque ela havia previsto um desenvolvimento. Depois de ser repetidamente afetado pelo vento da vida, o servo invisível desenvolveria estranhamente algum tipo de senciência e ganharia vida. Além disso, não era que o servo invisível não tivesse feito nenhuma investigação antes disso, mas no final não conseguiu descobrir nada de especial sobre o pilar de pedra negra. Bernadette não acreditava que ganharia nada de novo permanecendo aqui. Em tal situação, era melhor estabelecer uma compreensão básica da ilha primitiva do que alarmar uma existência desconhecida devido a um estudo mais aprofundado. Muitas vezes, houve problemas que escaparam no início, mas a resposta pode estar mais próxima do fim.
Isto graças à experiência que Bernadette acumulou ao longo de todos estes anos. Os cadáveres nas árvores e galhos diminuíram gradualmente à medida que o servo invisível avançava. Durante este processo, Bernadette descobriu outro fenômeno. No novo vento da vida, não era certo que um cadáver seria revivido. No entanto, uma vez que revivessem e deixassem a área vazia, o resto dos cadáveres seria atraído como metal por ímãs nos próximos 5 minutos. Eles se moveriam rigidamente em direção ao centro, preenchendo os espaços correspondentes como se estivessem na fila para uma doação. A lei da convergência das características de Beyonder? Não parece. Os falecidos já transmitiram suas características. Enquanto os pensamentos de Bernadette vagavam, ela de repente pensou em uma pergunta. É impossível para o falecido produzir novas características de Beyonder após obter uma nova vida, mas eles ainda possuem seus poderes em suas vidas anteriores. Assim que eu tiver uma compreensão completa da situação nesta ilha, poderei encontrar um ser ressuscitado para testar. Bernadette rapidamente tomou uma decisão e seguiu a rota do servo invisível. Ela não usou nenhum poder Beyonder além de seu chapéu de invisibilidade. Ela esperava não perturbar o meio ambiente e perder nenhum detalhe. Portanto, não andou muito rápido. Levou cerca de 15 minutos para sair do cemitério. O servo invisível já havia entrado na floresta à frente. Podia ouvir o tiriar ocasional dos pássaros e os rugidos dos animais. A vitalidade vibrante aqui era diferente das outras regiões restantes. Acima da névoa cinza, Klein suspirou. Felizmente, agora sou o dono do castelo de Sefira. Aqui, tenho o status de Rei dos Anjos. Posso observar a realidade pelo tempo que quiser e não preciso me preocupar em esgotar minha espiritualidade. Sim, a única coisa que preciso prestar atenção é no meu corpo que está escondido na antiga cidade localizada na névoa da história antes da primeira época. Depois de viajar por mais alguns minutos, o servo invisível de repente viu algo que parecia incongruente com o ambiente da ilha primitiva. Era uma cabana de madeira que parecia ser a residência de um guarda florestal. A cabana de madeira era marrom e tinha menos de 2,5 metros de altura. Parecia feita para humanos, mas cada detalhe era áspero e grosseiro. Naquele momento, a porta da cabana foi aberta, permitindo que Bernadette visse a situação lá dentro através dos olhos do espreitador de mistérios. Uma mesa de madeira, uma cama forrada de pele e uma cadeira com encosto baixo formavam o cenário de uma residência habitada por humanos. Quem vive aqui? Com um pensamento de Bernadette, o servo invisível aproximou-se rapidamente da cabana em busca de possíveis pistas. Então percebeu que o interior da cabana estava gelado. Além dos móveis, não havia mais nada. Parecia que ninguém morava lá há muito tempo. No momento em que Bernadette estava usando os olhos do espreitador de mistérios para inspecionar cuidadosamente cada detalhe da cabana, ela de repente teve uma premonição. Apressadamente fez o servo invisível se virar. Em algum momento, uma pessoa apareceu atrás do servo invisível. Ele usava roupas luxuosas da era Roselle. Seu cabelo era completamente branco e parecia velho. Ele tinha um par de olhos azuis claros que eram extremamente frios e vazios. Edwards. Este era o cavaleiro que sobreviveu ao imperador, ancestral da contra-almirante Iceberg e Divina. Edwards olhou para o servo invisível por alguns segundos. De repente, ele abriu a boca e disse em voz baixa, Vossa Alteza. Nota 1. Sequência 6 do Caminho da Morte. Ponto.